Bom, bom dia, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, né, no meu canal, para falar um pouquinho do Maio Laranja. Não sei se vocês têm conhecimento, né, que esse mês de maio a gente chama de Maio Laranja porque é o mês do combate à violência sexual a crianças e adolescentes. E gostaria muito de trazer aqui informações, né, conhecimento para vocês que são pais, são educadores, mães, que estão aí, né, com crianças e adolescentes e jovens no dia a dia e que para ver se conseguem identificar, conseguir ajudar, apoiar, incentivar, informar, né, nossos jovens, nossas crianças sobre um pouquinho sobre esse tema para a gente ver se a gente cerca, né, gente, essa violência, esse mundo onde as crianças estão cada vez se afundando mais, porque, infelizmente, hoje com a pandemia, eles estão mais em casa, as crianças, os jovens. E aí o que que acontece? A gente acaba tendo maior exposição e perigo a esse tipo de situação, né? Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos agressores estão em casa, ou são da família, ou são conhecidos, vizinhos. Então, a gente precisa nos informar e precisa trazer esse assunto à tona, falar sobre esse assunto com nossas crianças, nossos jovens, para a gente conseguir cercar e acabar com essa violência, né? Tão triste, uma situação tão difícil, um momento tão, assim, que é capaz de destruir a vida de uma criança e de um jovem, né. Mas, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje um material que eu achei, assim, muito rico, tá, chegou a mim e eu queria muito compartilhar, que é uma cartilha. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. A pessoa que está aprendendo, gente, desculpem, mas eu acho que ficou bacana aqui. Deixa eu colocar aqui, que é um material que eu achei muito rico, muito informativo. É uma cartilha que fala muito bem do tema, tá? Que nos coloca assim de uma forma eh, bem segura para falar sobre esse tema com nossas crianças e nos ajuda a, a informar, né? E trazer esse momento para dentro de casa, né, falar para poder prevenir, tá bom? O dia mesmo que o dia da luta contra o combate aí à violência sexual da criança e o jovem no dia 18 de maio, mas a gente fala Maio Laranja, porque durante o maio inteiro a gente fala sobre esse tema para a gente justamente conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz, tá? E existe o Disque Denúncia, depois eu vou colocar aqui, né, que é o Disque 100, para a gente estar denunciando e tem que denunciar sim, viu, gente? Não pense sempre em nossas crianças, nos jovens, não pensem nos agressores, não pensem, se é da família, se não é, porque o estrago psicológico é muito grande, é como se diz, infelizmente, é para uma vida inteira, tá? Então a gente precisa sim, tem que ser falado, tem que ser mostrado, tem que ser denunciado, sim, tá bom? Bom, então, essa cartilha aqui, tá? A cartilha é uma cartilha, se não me engano, acho que é do Ministério Público de Goiás. Então, eu queria parabenizá-los, porque é uma cartilha, assim, como eu falei, muito completa e eu acho que ensina bastante de uma forma mais leve, de uma forma lúdica, ensina a falar sobre o assunto com nossas crianças, né? Como eu disse para vocês. Bom, então, olha lá, ó, é do Ministério Público do Estado de Goiás, tá? Ó, então, como, né, o que que eles fizeram? Por que que eles fizeram essa cartilha? Com o objetivo de informar, igual eu expliquei, né, e mobilizar a opinião pública, estimulando denúncias dos casos de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Isso aqui foi em 2011, tá, essa cartilha. Então, mas ela não está tão desatualizada assim, vocês vão ver.
O Ministério Público de Goiás lançou a campanha Criança Não é Brinquedo, tá? Violência sexual contra crianças e adolescentes não é brincadeira. Porque muitas vezes as pessoas acham que aquelas brincadeiras, senta no meu colo, né? Vou fazer cosquinha em mim. Então, às vezes pode ser um tipo de brincadeira do familiar, mas já é um indício, já pode ser sim um indício de um abuso, tá bom? Então, aqui fala, né, que, do jeito que a caixa foi, né, como que foi distribuída. Então, eu achei muito interessante isso aqui, que foi dividido em etapas, tá? Eu acho que aqui a gente pode passar. Bom, quem são os seus melhores amigos, né? Eu acho que a gente tem que começar com a criança, sim, por essa faixa. Por quê? A gente tem que mostrar para a criança que, primeiro, que existem pessoas que ela confia e que pode sim confiar, né? Mamãe, papai, titia, professor, professora, aqueles adultos sim que são confiáveis e que, claro, não são todo mundo que vão estar abusando, né? Mas que existem muitas pessoas que ela podem confiar. Por quê? A gente precisa mostrar para as pessoas, para as crianças e para os jovens, que esses adultos confiáveis são os adultos com quem eles vão contar, principalmente nesse momento difícil, tá? Então, a gente precisa incentivar as crianças a estarem se conectando a adultos próximos, adultos que são realmente confiáveis, para poder, se vocês vão perceber que são esses adultos que vão ajudá-los a se expressar, a verbalizar e a contar sobre a violência, né? Então, quais são as pessoas em que você pode confiar? Pense em quem são as pessoas que o amam. Provavelmente são as pessoas que se preocupam com você, né? Assim que a gente ensina as crianças. São aquelas pessoas com quem você conta quando está triste, quando se machuca, quando não se sente bem, tá? Todos nós precisamos de pessoas assim nas nossas vidas. Algumas podem ter na cidade, outras ser mais velhas. Pense em quem são essas pessoas adultas na sua vida. Podem ser seus pais, um tio, uma tia, professores. De agora em diante, vamos chamá-los de seus adultos de confiança, tá? Agora, quando a criança tem um amiguinho, uma amiguinha, ou um amigo jovem, ou um primo, prima, pode sim incentivá-la, tá? A contar sobre como se não for só um adulto de confiança, pode ser um primo de confiança, pode ser um irmão de confiança, né? Mas vamos sim ensinar as crianças a confiar nas pessoas, tá? Nas pessoas que demonstram carinho, respeito, afeto, amor, né? Cuidado. Então, aí vamos explicar então, o que é o abuso sexual, né? Como que eu vou explicar isso para uma criança? Seu corpo é único, cada um tem o seu, com sua particularidade, e que não pertence a mais ninguém, tá? Algumas partes do corpo todos podem ver, como as mãos, a cabeça, os pés. Outras nós costumamos cobrir, não é? Usamos cueca, calcinha, sutiã. Na piscina e na praia usamos calção ou biquíni, maiô. Naqueles momentos em que todo o nosso corpo pode ser visto, procuramos estar sozinhos na hora do banho, trocar de roupa, tá? São momentos íntimos, nos quais preferimos que ninguém nos veja, como no banho, na hora em que precisamos trocar de roupa, né? Então, esse é o começo, tá, gente? Para a gente começar a ensinar para a criança, ensinar-la que existem as partes do corpo que são íntimas, que ninguém pode tocar, tá bom? Ninguém pode tocá-lo de uma forma que você não goste, e todos devem respeitar os seus momentos íntimos. Quando isso não acontece, e alguém faz um carinho por baixo das suas roupas ou espia você nos seus momentos íntimos, isso pode ser abuso sexual, tá? E aí sim, aí a criança vai estar
já tá vendo? Já entendendo que, opa, se alguém colocar a mão debaixo da minha saia, né, isso pode ser um abuso. Ah, então, aquele menino fez isso comigo, tá vendo? Então a criança já vai começar a identificar. Olha, quando eu sentei em tal lugar, o fulano ficou olhando debaixo da minha saia, pediu para me ver, levantar minha saia para ver, né? E aí a criança ou o próprio jovem já pode começar a identificar esses sinais, tá bom? Beijos são uma forma de demonstrar carinho, né? Mas alguns podem parecer errados, coisa que só os mais velhos fazem. Se o beijam de um jeito que parece estranho, isso também pode ser abuso sexual. Se você não sabe, abuso sexual é crime e uma forma de violência. Na verdade, toda vez que uma pessoa mais velha tocá-lo e você não se sentir bem, é importante contar o que aconteceu para o seu adulto de confiança, né? E aí, eu acho importante aqui a gente falar para a criança que, mesmo que às vezes você se sinta estranho, ou que o adulto ali, que quem beijou, quem passou a mão, ou quem tocou, né, fala assim: "Ah, não conta para a mamãe, não conta para o papai, eu fiz esse carinho em você", que às vezes eles podem ficar com ciúmes ou ficar bravos, né. É importante falar com a criança que esse adulto de confiança nunca vai estar bravo. E não tem que estar, né, gente? Os pais, professores, quem for esse adulto de confiança tem que estar apto a ouvir, 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 e não reagir à situação. Porque senão vocês assustam a criança, vocês dão é, ênfase ao que o agressor fala, e aí você barra esse falar da criança, você barra o seu acesso a essa violência, tá? Na sua idade, você já sabe que alguns toques são normais e outros não, né? Além disso, o abuso sexual não acontece somente quando há toques indevidos. O crime pode acontecer ainda quando falam algo que você sabe ser só para adultos, como comentários sobre suas partes íntimas. Pode acontecer também quando pedem para mostrar suas partes íntimas ou quando uma pessoa muito mais velha mostra as delas para você. Ah, é o que eu falei. Às vezes, levanta sua saia que o tio quer ver se é legal, se tá bonito, né? Tira sua calcinha, tira sua cueca, deixa eu ver seu tamanho. Então, assim, isso aí também tem que mostrar para a criança que também é uma exposição, também é uma violência, tá? E às vezes até, muitas vezes o agressor investe, né, para não deixar rastros. Infelizmente, a gente tem muito isso, às vezes para não deixar, marcas na criança, ele investe, ele pede para a criança, ele faz a criança fazer nele, né, o ato ali, às vezes, né, muitas vezes oral, sexo oral, e aí, então se torna a violência do mesmo jeito, mesmo que porque ali é mais fácil para não deixar marcas, às vezes, nas crianças, então para ele é mais, ele se satisfaz, infelizmente, ali com essa dinâmica ali da criança estar no, né, como ativo e ele passivo, tá? Então é importante deixar para a criança isso claro também, tá? Que não é só, às vezes, por mais que ele não mostre a dele, mas se o adulto mostrar, se for um adulto que expõe, que mostra, que pede para pegar, que pede para tocar, que pede para beijar, também isso também é um ato de violência sexual, tá, gente? Você deve procurar o seu adulto de confiança se sentir que lhe fizeram algo assim, de uma forma que o deixou sem graça, envergonhado ou triste. E também se aconteceu algo que você não entende bem e o deixa com dúvida, tá? Então, qualquer dúvida que tiver sobre esse tema, vá ao seu adulto de confiança e diga, tá bom? Verbalize. Saiba ainda que você pode dizer não a um adulto que o incomoda e que faz coisas que não lhe agradam.
É preciso respeitar os mais velhos, mas lembre-se de que crianças e adolescentes também devem ser ouvidos e se sentir respeitados, né? Então, é importante a criança, porque muitas vezes, muitos pais, né, falam assim para as crianças, e para os jovens, você precisa respeitar os mais velhos. Então, você tem que obedecer, você tem que acatar o que eles falam, tem que entender, tem que fazer. E aí, muitas crianças fazem essa leitura de que, nossa, meu pai e minha mãe me ensinou que os mais velhos são donos da verdade, que eu preciso fazer, eu preciso obedecer. Então, às vezes eu tenho que fazer, tá? Então, tomem cuidado, pais, cuidado, né? Pai, mãe, educadores, professores, cuidado como ensinar esse respeito, ensinar essa obediência, ensinar esse momento de relação entre criança e o adulto, porque os mais velhos, porque isso pode ocorrer com uma situação assim, tá? Então, quem é o abusador, né? Olha só, gente, que situação mais assim, que eles mostram assim, uma situação mais, digamos assim, onde traz uma sensação de bem-estar, né, para a criança. Um adulto dando um presente. Olha só. E assim, geralmente, que o abusador chega, né? É assim que ele conquista a criança. Ok. Agora, você entendeu o que é abuso sexual, mas precisa ser capaz de identificar quem são as pessoas que podem provocar esse desconforto e como elas se aproximam de você. O abusador sexual pode ser homem ou mulher, né? Feio ou bonito, rico ou pobre, pode até ser uma pessoa que às vezes é bastante legal com você. E 99% das vezes né, gente? Infelizmente, a maioria das vezes é sim. São pessoas que estão próximas e que vão ali seduzindo a criança ou o jovem para poder fazer esse, como é que fala, esse momento ali, né, de sedução, de conquista para conseguir chegar até a criança. Bom, então, isso significa que apesar de o abuso sexual ser um crime, o abusador pode não ter a cara de criminoso. Na verdade, é provável que ele tenha uma vida bem normal, como família, amigos, trabalho, férias, passeios, etc. Ele pode ser uma pessoa desconhecida, alguém que você nunca viu ou que conhece pouco. Normalmente, essas pessoas se aproximam nos momentos em que você está sozinho ou somente com outros amigos da sua idade, tá? Então, ele pode sim ser uma pessoa desconhecida, né? Ou que conhece, ou um vizinho que já viu algumas vezes, tudo. Mas ele pode ser, igual eu falei, pode ser uma pessoa muito próxima, muito íntima, e que pode sim ser até um adulto de confiança em que a criança poderia estar se relacionando na vida dela inteira, né? Então, infelizmente, a gente tem que ensinar sim as crianças sobre esse tema justamente para ela conseguir identificar qual que é aquele adulto que ela pode sim confiar ou não, tá? E realmente os abusadores, gente, eles chegam até a criança naquele momento que ele está ou sozinho ou com outras crianças, porque, claro, um adulto vai conseguir identificar essa sedução, né? É ruim dizer isso, mas o abusador sexual também pode ser alguém que você conhece bem, às vezes até gosta e confia, como, por exemplo, um parente ou um amigo da família. Em outras situações, é importante ficar atento, porque ele se faz de amigo. Pode dar presentes, dinheiro e fazer elogios. Ser atencioso e carinhoso para ganhar sua confiança e tentar realizar aqueles toques estranhos, inapropriados ou coisas parecidas sobre as quais já falamos, né? Então, às vezes, pode ser um amigo, alguém que quer se aproximar e aí começa a ter um vínculo de amizade, né, com a família. E aí, simplesmente chega, né, vai almoçar na casa da família e ali, senta aqui no colo do tio, deixa o tio te dar um abraço. Eu gosto muito de criança, eu tenho filhos, tenho netos. Então, tipo assim, deixa o tio te fazer carinho, eu gosto muito de dar carinho.
Então, assim, às vezes, né, nesse momento ali de onde está ali dentro de casa, junto com a própria família, às vezes a criança não consegue desconfiar, né? E aí se torna meio perigoso, tá? Por isso que é importante mostrar que mesmo dentro de casa isso pode sim acontecer, né, gente? E aí uma cena que infelizmente é a triste realidade, quando a criança sente que ela já é abusada, não é? Que aí a gente vai falar dos sinais. Então, vamos lá. Então, né, quais são os sinais do abuso sexual? Bom, as pessoas reagem de forma muito diferente quando passam por situações difíceis. No caso do abuso sexual, as crianças e adolescentes podem apresentar sinais variados, ou às vezes procuram nem demonstrar que passaram por esse tipo de violência. Porque geralmente existem muitas ameaças do abusador, tá? Ameaças de morte às crianças, morte aos pais das crianças, né? A mãe, a criança é um vínculo muito mais forte, ameaça a contar para todo mundo, ameaça a exposição, ameaça a tipo assim, a mostrar que a criança é mentirosa, a reverter o jogo. Então, são várias ameaças que a criança, claro, na sua inocência, a criança acredita, né? E acredita porque é real, porque o abusador ameaça de um jeito que se impõe, que agride, né? De uma forma assim, eu vou matar sua mãe se você contar para ela que eu fiz isso com você. Então, e olha só que situação, como que a criança vai acreditar que aquilo ali é uma ameaça? Ela, né, que geralmente a criança é muito concreta, ela traz isso para o concreto, então ela vai concretizar essa ameaça. E aí, que perigo, né? Como que eu vou contar isso para minha mãe? É perigoso, sim. É, esses sinais. Às vezes a gente tem que ficar olhando porque às vezes eles vão aparecer escondidos de algumas outras formas, porque falar é muito difícil para criança, tá? Então, de um modo geral, a maioria das crianças e adolescentes que passam por isso começa a apresentar problemas que não haviam antes, né? E alguns desses problemas podem ser sinais no corpo, machucados, dor nas partes íntimas, coceira nas partes íntimas, sangramento nas partes íntimas. Geralmente a criança tem dificuldade até para sentar, tá? Você percebe que ela não quer brincar, porque ela não consegue sentar, mas com perninha de índio, porque ela não consegue, às vezes, correr. Aparecem muitos roxos na criança, principalmente em lugares que o abusador precisa segurá-la, né? Então, assim, são sinais que a gente consegue ver, às vezes, dá, né? Às vezes no banho, a mãe consegue observar, você vai tomar banho hoje, deixa a mamãe, vou dar uma faxina, vamos fazer uma faxina, né? Deixa a criança, ela já toma banho sozinha, mas de vez em quando, vamos fazer uma faxina. Quando você percebe que ela tá vindo, mas você machucou, você bateu aqui aonde? O que aconteceu? Nossa, mamãe, de vez em quando aparece com uns roxos aqui, mas eu bato na cabeceira da cama. E você imagina onde foi que você, né, machucou? Ai, meu Deus, o que que aconteceu? E aí vai interagindo com a criança naquele momento, de uma forma mais leve, mais suave, sem ficar também questionando demais. Mas o que que foi isso aqui? Quem que fez? O que que fez? Será que... Entendeu? Se for nas partes íntimas, tiver uma dúvida, tipo assim, não coloca a situação de uma forma assim, de uma vez, né? Vamos supor, olha o que que aconteceu aqui, isso aqui tá machucado, por que que será que você machucou? Alguém fez alguma coisa com você? Não vá assim direto ao ponto, mas pede, ela fala assim, olha, aqui tá machucada, às vezes, né? O que que pode ter acontecido, a gente não sabe, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, esse machucado seu. E aí depois vai conversando, se precisar, se vocês não souberem lidar, vá um psicólogo, né? Procura um profissional ou algum outro adulto de confiança que às vezes não seja ligado a você, porque às vezes o abusador ameaçou você e aí ela não quer te contar, justamente por essa ameaça. Então, vá a outro adulto de confiança, que não seja de casa, não seja da família,
e peça, às vezes, para estar brincando com a criança, "Ah, vamos desenhar". E às vezes, aqui naquele momento, o profissional, a psicoterapia ajuda muito nesse momento, viu, gente? Ajuda bastante. Então, vamos tentar achar esse momento e, e tentar ajudar essa criança a falar, tá? Então, sinais emocionais, tá? Depressão, a criança deprime, irritabilidade ou agressividade, algumas deprimem, se isolam, outras ficam agressivas com os adultos, principalmente com adultos, né? E começa, às vezes, a agredir, começa a se tornar irritável facilmente. Tristeza, choro excessivo, chora por tudo, principalmente quando tem um toque, às vezes, ou às vezes tem que interagir com outras pessoas, a criança chora muito. Sentimentos de baixa autoestima, elas acham que elas não, né, não obedeceram a mamãe ou papai, ou que elas são sujas, que elas são incapazes, né, se sentem ruins, se sentem diferentes, se sentem baixas, né, como se diz, eu não sou tão importante, eu sou um objeto. Infelizmente, temos disso. E aí, os sinais de comportamento, que é o isolamento, que realmente a criança se isola, né, totalmente, ela não consegue se relacionar com outras pessoas por medo da exposição dela e por medo também das ameaças, né, muitas vezes. Fazer xixi na cama, dificuldades para dormir, tem muitos pesadelos, né, dificuldade de se concentrar e realizar tarefas de escola. Bom, então, geralmente são esses sinais, são corpo, emocionais, psicológicos e de comportamento. Se você perceber que está apresentando esses sinais, ou que em algum colega seu demonstra algo assim, é importante contar para um adulto de confiança, tá? Então, esses sinais indicam que existe um problema, mesmo que não seja necessariamente abuso sexual, tá? Então, assim, mostrar para a criança que se você se sente assim, de algum jeito, né, com algum daqueles sinais, ou que tem algum coleguinha que está passando por aqueles momentos, vamos contar com um adulto, vamos contar para um adulto de confiança, para o seu adulto de confiança, para que ele possa tomar uma atitude, para que ele possa te ajudar, tá bom? E aí? Então, como agir contra o abuso sexual, né? Então, como agir contra ele? Como a gente pode cercar, né, gente? Bom, para evitar que esse tipo de coisa ruim aconteça com você, alguns cuidados você podem ser tomados. Não aceite convites, dinheiro, comida, presentes em troca de carinho, principalmente quando são oferecidos por pessoas desconhecidas ou com quem você tem pouca proximidade, tá? E eu falo, não é só, às vezes, pessoas conhecidas, não, às vezes do próprio, dos próprios familiares, né? Dos próprio abusador, que às vezes está dentro da família. Então, assim, eu vou te dar uma bala se você. Exemplo, eu vou te dar uma bala se você sentar no meu colo, tá? Se você deixar eu passar a mão aí em você, debaixo da sua saia, eu vou comprar um telefone para você, tá? E aí, essa troca, né, de situações de objetos, de pertences, de coisas, a troca desse carinho, já é um indício e um início desse abuso, tá bom? Apresente seus amigos para os seus pais e compartilhe com eles informações sobre as amizades que você faz na internet. Então, principalmente pela internet, né, gente? A gente precisa, sim, saber quais são os amigos. Não é invasão de privacidade. Você não vai chegar e falar assim, eu quero ver tudo que você está conversando com o seu amigo. Não é por aí, né, gente? Mas, sim, e esse amigo seu? Onde foi que você conheceu? Como que ele é? O que que ele faz? Do que ele gosta? Que legal. Mas conhecendo, assim, de uma forma não, tipo assim, não invadindo a privacidade do seu filho, mas sim conhecendo, né? E se você é capaz de ouvir e de entender, de validar os sentimentos do seu filho, você consegue mostrar para ele que ele pode confiar em você. Então, ele vai te passar, assim, com muita facilidade essas informações, tá?
Bom, a internet é algo muito legal, onde temos jogos divertidos, conversamos com nossos colegas e também esclarecemos dúvidas com facilidade e rapidez. Mas ela também pode ser perigosa, então fique atenta a usar as redes sociais e quando estranhos o procuram, tá? Não responda e-mails de desconhecidos. Não envie fotos, seus dados pessoais como nome, idade, telefone, endereço, escola que estuda, etc. Ou qualquer tipo de senha. Então, essas informações é muito importante, principalmente para as crianças e os jovens que já têm acesso à internet, tá, gente? Porque às vezes o abusador ele pode usar esse meio da internet para chegar até a criança ou o jovem. Procure sempre conversar com seu adulto de confiança, tá? Conte para ele não apenas as coisas boas que você faz, mas também as coisas ruins que lhe acontecem, que lhe deixam desconfortável, incomodado ou com dúvida. Seu adulto de confiança geralmente sabe como agir e protegê-lo e ajudar, né? E por último, assim, é o que a gente precisa mostrar para eles, que sim, que se é um crime, sim, cabe a denúncia, né, gente? Então, denuncie. Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade de revelar o abuso sexual porque sentem vergonha, medo, culpa ou são ameaçados. Mesmo sendo complicado, isso acontece com você, um colega, é preciso contar para o seu adulto de confiança para impedir que os abusos continuem. Claro, a gente precisa mostrar para a criança que esse abusador está fazendo isso com ela hoje, mas vão fazer com o outro, com o irmãozinho dela amanhã, pode fazer com o primo, com o coleguinha que ela gosta, com o melhor amigo. E aí a criança consegue entender mais e aceitar mais essa denúncia, né? E até relatar um pouco mais sobre o abuso. Então, revelar a violência é a melhor forma de fazer com que o abusador seja punido pela justiça e de evitar que ele continue a praticar esses atos com você ou outras crianças, né? E aí, para você e seu adulto de confiança, para isso, vocês devem saber que existem vários órgãos preocupados com a sua segurança, né? Os quais podem e devem proteger todas as crianças e adolescentes, tá, gente? Então, nesses casos, é possível procurar Conselho Tutelar, Polícia Militar, Federal, Rodoviária, delegacias, Ministério Público da sua cidade, 190, que é o número da polícia, né? O Disque 100, que é o disque justamente de denúncias, e o e-mail aqui que fala do Disque Denúncia, tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm medo, né, de denunciar, mas liga no Disque 100 e fala e denuncia, ou então vai até levar o conselho tutelar, tá? Então, se você tem dúvida, se você quer fazer algum tipo de, né, de abordagem ali, você tem alguma dúvida que seja a uma família, se você acha estranho, se você sonha, se você vê movimentos que são realmente, às vezes, são estranhos, eu percebo que não tem muita coisa legal ali, que parece que a criança mudou de comportamento, está muito estranho, e os adultos estão. Então, vamos tentar investigar. Hoje em dia, investigar não tem, a gente não tem porquê, né? Fazer, digamos assim, nada de diferente para poder não conseguir fazer, tá bom? De situação. Bom, gente, então é isso, tá? Espero ter contribuído com vocês. Espero que ajudamos ao combate aí, sim, dessa violência sexual contra as crianças e jovens, porque nós somos pais, nós somos profissionais, nós somos educadores e a gente precisa, sim, ajudar nossas crianças a ter uma qualidade de vida melhor, com segurança e mais eficaz. Beijo para vocês.